começando Seu Sucesso Faz o Nosso, o podcast do comerciante empreendedor. E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre as diferentes etapas de uma crise e os consequentes desafios de gestão que acompanham essas etapas. Para falar sobre esse assunto, eu convidei mais uma vez o Hiroshi Ouchi, que é consultor e professor de estratégias e finanças na Strativa e na Fundação Dom Cabral, além de ser conselheiro empresarial. Hiroshi, bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Felipe. Agradeço mais uma vez pelo convite, pela oportunidade de estar aqui falando para executivos e empresários, buscando trazer dicas, sugestões, recomendações, conceitos importantes aí nesse momento de crise. Beleza, Hiroshi. Eu quero começar falando um pouquinho do que falamos no primeiro episódio, que uma das dicas principais que você deu para o empresário era de montar logo de cara um comitê de crise e se fundamentar nos 3 pilares que você comentou. Vamos ver se eu lembro. O empresário ele deve ter, principalmente nesses momentos de crise, foco nas pessoas, em cuidar da saúde das pessoas, o cuidado e a atenção com caixa e preservar os relacionamentos. Mas e quem não fez isso até agora, Hiroshi? Ainda dá tempo de montar o seu comitê de crise? Essa é a primeira pergunta que eu te faço para quem ainda não entendeu a urgência do momento. E a segunda, e quando o empreendedor faz um voo solo? Ou seja, ele trabalha ali no dia a dia sozinho e não tem com quem montar esse comitê, ou é ele mais uma pessoa. Vale a pena ele montar, ainda que sejam comitês informais com pessoas que ele conhece, que possam trazer boas informações? Vamos lá, Felipe. Para a primeira pergunta, dá tempo sim. O tempo, na verdade, vai ser medido pela capacidade do caixa dele, né, e da capacidade de retenção de pessoas e clientes. Ele ainda não perdeu isso tudo, ou algum desses itens, de forma drástica, dá tempo sim de montar o comitê ou de organizar as decisões que naturalmente seriam do comitê. E aí a sua segunda questão, ela é ótima, porque ela traz situações de dia a dia que a gente tem nas pequenas empresas, né? Nos pequenos varejos. Muitas vezes não tem com quem montar um comitê. Certamente esse caminho de buscar outros contatos, né? Que se monte uma espécie de comitê informal ou que se busque alguns parceiros para ajudar a pensar os negócios, esse é um conceito muito válido. O importante é fazer uma reflexão diária sobre como estamos avançando na crise, independente se isso vai ser feito com um comitê montado com equipe interna ou com pessoas de fora da organização. Uma coisa importante da gente falar com o pessoal que está ouvindo, Hiroshi, é que nós estamos de home office, como grande parte das pessoas, e parece que o fato de todo mundo ter ido para casa e estar usando a internet pode ser que a gente tenha alguma falha no som, mas a gente vai fazer a opção de tocar o barco para que não haja muitos cortes, para que a gente não perca o raciocínio do que a gente precisa falar aqui hoje. Então, de forma bem direta, Hiroshi, essa semana eu te liguei para te perguntar a respeito de análise de cenário, né? Então, a ideia era entender o que pode acontecer, quanto tempo que pode demorar a retomada. Eu queria ter alguma coisa mais tangível para trabalhar com número. E você me falou, cara, os cenários são imprevisíveis. A gente tem algumas possibilidades, mas se você ficar pensando nisso, você vai ficar louco. O foco nesse momento tem que ser na gestão de cada momento desse que a gente está vivendo e que vai viver na crise. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre essa visão. Isso mesmo, Felipe. Eu trabalho bastante com cenários, né, e trato cenários em diversos planejamentos, mas nesse momento, a chance da gente acertar o caminho ela ainda é muito pequena, com as informações que a gente tem hoje e com o que está desenhado até agora. Então, a minha recomendação é que a gente a gente se apegue mais ao que a gente chama de tendências consolidadas, né? São aquelas variáveis que mostram claramente uma tendência a caminho.
como é, por exemplo, a digitalização, né? O uso muito maior da internet. Você acabou de mencionar aqui do risco que a gente tem de ter alguns pequenos problemas de som pelo uso intensivo da internet nesse momento, o que está enfraquecendo um pouco a qualidade da internet. Mas essa é uma tendência a se permanecer, né, no pós-crise, né? Outras tendências têm aparecido, têm se mostrado fortes para se manterem no pós-crise. Mas aí, antes de falar das tendências todas, talvez valha a pena a gente falar um pouquinho, Felipe, do contexto geral, né, das etapas da crise. A gente pode falar disso. A crise, ela tem basicamente 3 etapas e 2 transições. Ela tem um pré-crise, que era o mundo normal, como a gente vivia, né, conhecidas, onde a gente tinha um caminho de, entre aspas, normalidade. Depois a gente passa para um momento propriamente de crise, que é o momento que a gente está vivendo agora, que é o momento onde há uma transformação muito grande, mudança muito repentina, com muitos problemas ao mesmo tempo. Ele dura algum tempo, né, e aí cada crise tem uma duração específica, e a gente tem um momento do pós-crise, né? A clareza que a gente tem em toda crise é que ela vai acabar em algum momento, e a gente terá uma realidade diferente após o período de crise. E a gente tem aí também 2 transições, e que são extremamente importantes do ponto de vista de gestão. A transição do pré-crise para a crise e a transição da crise para o pós-crise. São transições importantes para que a gente, e é importante que a gente entenda essas transições, porque nelas há um conjunto de oportunidades e de fatores de redução de risco. Tá? E quem ainda não entendeu, Hiroshi, quem não sabia que existem esses momentos e ainda não entendeu que a gente está agora nessa gestão da crise, né? Quem ainda está lá na pré-crise, na gestão do susto, o que você indica? É engraçado, esses termos, né, que você utilizou são termos que eu tenho usado bastante. Esse primeiro momento, que é o momento da transição, né, do pré-crise para a crise, é o momento do susto. É o momento em que a gente viveu nas últimas semanas ali de março, né, onde a gente começou a ter não só a chegada do vírus, né, a chegada do vírus ainda foi mais lenta do que isso, mas a gente começou a ter as reações ao vírus, né, e primeiro as reações de governo e depois as reações da população em função dos movimentos tanto de governo quanto das mídias em geral. Neste momento, quem estava mais atento, mais informado e que buscou se aprofundar um pouco mais no tema, e aí eu não estou falando do tema de contar casos, contar mortos e da disputa política envolvida, mas quem se aprofundou no tema para tentar entender os movimentos no negócio, enxergou a gravidade e a urgência do tema. E aí montou os seus comitês de crise, ajustou o seu caixa para poder passar por esse período. Nas últimas semanas de março, né, do meio de março mais ou menos, todas as empresas que são discutindo a gravidade da crise que estava chegando, a preparação necessária. E aí vários se prepararam, quer dizer, desses clientes todos se prepararam e muitas outras empresas se prepararam. Mas alguns ainda estão nesse processo. Então, minha sugestão é que quem está nesse processo se ajuste rapidamente. E se ajuste na linha daquele tripé que eu mencionei no outro podcast, né? Você tem que fazer a arrumação rápida, olhando para o seu caixa, né? O caixa, no momento de crise, caixa é rei, mas preservando a saúde das pessoas, e aí volto a dizer, a saúde física e saúde mental, emocional das pessoas,
preservando as relações, né? Por exemplo, as relações com seus fornecedores, com seus clientes, as relações com as associações, as relações com bancos, né? Manter uma boa relação com o banco é fundamental, inclusive para conseguir captar recursos num momento como esse. Então, trabalhar as relações é extremamente importante nesse momento, né? Por exemplo, de pensar nas relações, né, que surgem iniciativas como essa de vocês, né, da Famart. E, aliás, uma iniciativa brilhante, né, de buscar levar mais apoio aos clientes, né, levar mais informação aos clientes. Então, quando a gente trabalha focado nesses pilares, a gente consegue fazer um ajuste rápido. Então, quem ainda não fez, Felipe, minha sugestão é que olhe para esses 3 pilares, ajuste ou um comitê de crise ou um plano de ação imediato para a crise e procure abastecer e preservar o caixa, promover aí o isolamento adequado e as condições sanitárias adequadas para as pessoas. Trabalhe numa liderança que dê tranquilidade para as pessoas, né, ajude a controlar o emocional das pessoas e trate as relações de mercado. Temos que tratar as relações internas com a equipe, mas temos que tratar externas também. Então, converse com seus clientes, converse com seus fornecedores, converse com concorrentes, né? Tem muitas empresas que têm restrição a isso, mas é o momento da gente quebrar essa barreira, né, e passar a conversar com o concorrente, entender o que o concorrente está sofrendo, entender como é que juntos nós podemos ser mais fortes ali na frente, né, nós podemos ter uma concorrência mais saudável. Então, esse é o momento de conversar com todo o mercado e promover melhores relacionamentos. Ter fonte segura de informação, né, Hiroshi, para tomada de decisão. Absolutamente fundamental, Felipe. Quando a gente monta, por exemplo, um comitê de crise, uma das questões que a gente aborda muito fortemente é ter boas fontes de informação e filtrar as informações. Realmente a informação era escassa, hoje a informação é mais do que abundante. A gente tem informação para todo lado e a gente tem muita opinião para todo lado. É importante que a gente receba toda essa informação, receba também as opiniões, mas faça um filtro olhando para o que é que realmente importa ao meu negócio. O que é que eu devo me concentrar mais? O que pode fazer mais diferença para a minha empresa? E é importante dedicar um tempo para poder fazer esse filtro, né? E segurar o emocional, né, das nossas opiniões, né, em especial opiniões políticas, opiniões de coisas que a gente acha, mas que pouco importam efetivamente para o nosso negócio, né, e focar naquilo que de fato é mais importante. Eu vejo iniciativas, por exemplo, como essa do podcast, especialmente importantes, né, porque é num evento desse, onde você filtra um conjunto de informações, traz especialistas, você realmente ajuda os seus parceiros a ter informação mais confiável e se prepararem melhor para tomadas de decisão e para a ação. Eu ouvi o último podcast de vocês e me chamou muita atenção a organização da informação para como é que você pode fazer o seu e-commerce rapidamente ou como é que você pode expor sua marca rapidamente com passos simples e baratos. Então, esse tipo de filtro ele é fundamental, mais ainda, né, já é fundamental no dia a dia, mas mais ainda no momento de crise como esse. Beleza, cara. E falando desses momentos da crise, né, eu queria entender um pouco melhor, Hiroshi, porque a gente está vivendo agora um momento de gestão da crise, certo? A gente entendeu que existe um novo normal, que é o isolamento das pessoas e ter que lidar com essa nova realidade. Mas como exatamente eu devo me guiar no sentido das decisões que eu vou tomar agora e até das decisões que eu deveria tomar pensando no pós-crise, porque vai passar, né? Em um momento ou outro, demore ou não, mas vai passar.
Isso, Felipe. Assim, eu tenho trabalhado muito agora com como eu falei, as primeiras semanas foi montar comitê de crise, ajustar caixa, essa coisa toda. E depois a gente começa a ter justamente essa nova normalidade, né? É, o ser humano tem uma capacidade de adaptação muito forte. Então ele se adapta muito rápido aos novos ambientes, mesmo que os ambientes sejam ruins, né? Então as pessoas já estão acostumadas, né, mais acostumadas, não diria que totalmente. As pessoas estão mais acostumadas com o nível de vendas ter caído. As pessoas já estão se adaptando mais a este momento. O ponto é que esse momento é transitório. Sim, crise é a nossa realidade, a gente tem que trabalhar nesta realidade, né? Não podemos fazer ações para a realidade como se estivéssemos já no futuro, não, não é isso. Mas o fato é que essa realidade é transitória. A única certeza que a gente pode ter absoluta dessa crise é que a crise vai acabar e que a gente vai ter um novo momento e um novo mundo à frente. O que a gente enxerga é que essa crise ela é tão profunda que ela vai mudar fortemente as relações, a forma de consumo, a forma de, eventualmente, talvez ela mude decisões de moradia, decisões de viagens. Então, é uma crise que vai trazer novas realidades. Está mudando, por exemplo, algo que é ambientes políticos, né? É uma crise que traz mudanças muito profundas na sociedade. E a gente vai viver um novo mundo. E quando a gente tem novas realidades, né, a clareza que a gente tem é que vão surgir espaços de oportunidade. E vai encontrar também muitas ameaças fortes que vão se concretizar. Então, certamente, ao sair da crise, alguns segmentos de negócio podem minguar e até deixar de existir. Outros. Algumas formas de comercializar, né, podem perder força, mas outras vão ganhar força. Então, o que a gente tem é uma mudança de realidade à frente. Quando a gente se encontra no momento de crise, muitas vezes é difícil a gente olhar para frente, né, para poder tentar entender essa realidade. A gente está ali preocupado em fazer a gestão do hoje. É muito comum E ouvir quando empresários dizer o seguinte: cara, mas você quer que eu pense lá na frente, mas eu tenho que garantir meu caixa de hoje, eu tenho que tentar fazer a venda de hoje. eu ia falar exatamente. Desculpa te cortar, Hiroshi, que eu ia falar exatamente nesse ponto que você tocou agora, cara. Tem que pensar no pós-crise, tem que pensar nas oportunidades, mas, cara, acho que mesmo quem está de home office tem provado isso, né? Que a gente está trabalhando mais do que nunca no sentido de administrar as questões que a gente tem para o hoje, para o agora. E ainda pensar no que vem depois, né? Agora, semana passada o Lucas comentou, por exemplo, que as empresas elas vão precisar amadurecer aí 20 anos em 20 dias. E quando você fala dessas tendências, principalmente na parte da digitalização que você comentou lá no início, né? Isso é uma grande verdade para o varejo e o pessoal precisa, de fato, se adaptar. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Hiroshi: como que eu faço para agir hoje de forma que eu consiga impactar o meu negócio agora, que é o que eu preciso agora para sobreviver, mas que eu também consiga, fazendo isso, me preparar para esse novo mundo? A gente tem de fato essa situação, né, onde é muito difícil trabalhar o futuro quando eu tenho o dia de hoje muito intenso. É fato também, né, quem fez o primeiro dever de casa, que foi se organizar para a crise, organizar o caixa e fazer todo aquele trabalho que a gente discutiu no podcast anterior, que embora esteja trabalhando mais do que o normal, o pré-crise, nos primeiros dias, nas primeiras 2, 3 semanas da crise, as pessoas estavam sem dormir. Agora elas já estão entrando no ambiente de, entre aspas, maior normalidade. Já estão conseguindo começar a encontrar algum tempo, conseguindo começar a enxergar alguns espaços
de agenda. Isso tende a ficar ainda um pouco maior, na medida que acontece por um prazo maior, é natural que a gente se adapte mais e comece a enxergar os espaços de tempo. E é nesses espaços que a gente precisa trabalhar aí as reflexões de futuro. Esse é um ponto. O outro ponto, Felipe, é que não é toda a empresa, ou não são todas as pessoas da empresa que precisam estar olhando para o futuro. É o principal da empresa que precisa estar olhando para o futuro. Está olhando em parte do tempo, não é o tempo todo. Ele tem que fazer as ações do agora. E agora o que a gente precisa é trabalhar a nossa criatividade para garantir uma recuperação de receita, para garantir o recebimento daquilo que a gente já vendeu. Né? Esse é o momento, é para isso. Mas eu posso dedicar uma parte do meu tempo para tentar descobrir as tendências e os espaços que vão surgir na frente. Seja porque algum concorrente não aguentou e fechou as portas, ou quis sair do negócio, seja porque surgiram oportunidades de colocar produtos novos, mudar o mix do meu negócio e trazer novidades para os meus clientes, que agora estão pedindo outros tipos de produto. Consigo agora começar a pensar, enquanto eu faço a ação do hoje, eu começo a pensar no que tem pela frente. E uma das formas de fazer isso, Felipe, é conversar com o mercado. Sozinho é muito difícil a gente enxergar essas oportunidades todas e fazer todas as leituras. Então a minha sugestão é: dedique um tempo para conversar com seus fornecedores. Dedique meia hora para cada fornecedor principal, para conversar e fazer a pergunta para ele: olha, como é que você está enxergando o futuro? Faça isso com seus principais clientes, faça isso com a associação, né, de negócios, faça isso com alguns concorrentes, dois concorrentes, faça isso com o seu vizinho que tem um negócio diferente ali ao seu lado, mas que também está na mesma crise que você. Né? Isso pode trazer ideias, pode trazer uma visão de futuro um pouco mais clara, de ajudar a enxergar oportunidades. Algumas oportunidades para implantação imediata, algumas para implantação futura. Né? E aí onde a gente vai ter mais tempo para trabalhar a ideia. Né? E algumas dessas imediatas vão servir para frente, tá, Felipe? É o que você está dizendo. Assim, ó. Se as pessoas seguirem o que foi recomendado no seu último podcast, elas não vão fazer isso só para a crise, elas vão fazer isso para o futuro. Deixar mais de trabalhar com o online. E além do online, da digitalização, Hiroshi, vocês já fizeram algum mapeamento do que são essas tendências no novo mundo? E principalmente se tiver alguma coisa que impacte diretamente aí o nosso amigo varejista. Vamos lá. Mapeamentos, tem alguns mapeamentos tentando ser feitos, né? Mas naturalmente o item mais forte em que todos caem é da digitalização, dos e-commerces, né? E o uso intensivo da tecnologia. E aí a tecnologia, pessoal, a gente tem que entender que não é usar a tecnologia só para fazer um e-commerce, só para venda. O uso intensivo da tecnologia em todo o negócio. Essa é uma tendência que ela já era uma tendência antiga, mas vinha com passos mais lentos. E agora ela deu passos absolutamente rápidos, né? Então, hoje todo mundo aprendeu a trabalhar em home office. Em 1, 2 semanas, o mundo inteiro aprendeu a trabalhar em home office. Até 2 meses atrás, as empresas mais avançadas nisso tirar todo mundo para o home office. E não faziam. Eu desconheço uma empresa que tivesse todo mundo em home office. Sempre tinha uma base de apoio maior e que as pessoas se encontravam, sempre tinha uma mescla com boa parte, ou talvez a maior parte presencial e alguma coisa em home office. Agora não, todo mundo aprendeu a fazer e é essa lógica mesmo, né? Eu já ouvi 20 anos em 20 dias, 5 anos em 5 dias, mas o fato é que a gente realmente está caminhando e isso não volta atrás.
Agora, temos outras, sim, outras tendências que são importantes. Por exemplo, a boa logística será um fator diferencial no futuro. Logística eficaz, isso vai valer tanto para distribuidores quanto para varejistas. Uma boa logística, ela fará toda a diferença no negócio. Então, se o nosso ouvinte não tem uma boa logística de entrega, por exemplo, na hora dele começar a pensar em como é que ele vai passar a fazer isso. Isso vai ser um diferencial lá na frente, porque concorrentes dele vão fazer. Vão aprender nessa crise como fazer boas entregas. E se ele não acompanhar ou se ele não chegar na frente, ele vai perder cliente. Então, ter uma boa logística vai ser cada vez mais fundamental aos negócios. O trabalho à distância, não só lá o e-commerce, mas o trabalho à distância vai ser fundamental. Uma outra tendência, Felipe, que a gente conversou em um outro momento, é da cultura da higienização. Certamente a sociedade passará a ter muito mais cuidado com a higienização do que tinha no passado. Então, se você tem lá o seu varejo, procure ter atenção a esse ponto, porque vai precisar de um banheiro limpo, organizado, com espaços para que as pessoas possam lavar a mão, com papel toalha decente. Vai precisar disso. As pessoas estão cada vez mais preocupadas com isso, né? Hoje tem um pânico contra um inimigo invisível. E esse clima dificilmente vai sair das pessoas num espaço curto. E aí, quando você fala nessa mudança de cultura, Hiroshi, em uma nova tendência, né? Falando da higienização aí, por exemplo, acho que uma dica legal para o varejo também é pensar no seu mix de produto. De repente, uma loja de material de construção que não vendia produtos de limpeza, talvez agora ele precise repensar isso, porque vai haver uma demanda maior e esses mercados eles começam a se conectar, né? A higienização é uma coisa que vai invadir outros mercados. Isso é bacana. Não tem nenhuma, Felipe. Assim, olha, tem que repensar agora. E aí, essas são ações para serem tomadas agora, tá? São ações que vão impactar lá no futuro, mas elas vão impactar agora também e podem ter um impacto muito positivo do ponto de vista mercadológico, do ponto de vista das vendas. É importante, sim, repensar o mix, é importante ter criatividade nesse momento. Então, o momento agora é do empresário ter criatividade nos negócios, enxergar e tentando fazer isso arriscando pouco caixa. Então, também, se eu vou entrar com produtos de higiene e limpeza na minha loja, não faz sentido eu entrar com estoque muito grande, porque eu preciso sentir o mercado. Mas é importante, sim, fazer os testes e ajustar mix para a nova realidade. Com certeza. Agora não dá para tomar nenhuma ação sem olhar para o caixa, né? Agora, Hiroshi, de tudo que a gente falou aqui, queria que você destacasse aí os 10% mais importantes para a gente encerrar esse episódio de hoje. Para mim, o que é mais importante nesse momento é quem fez o dever de casa, quem não fez o dever de casa, faça. Ajuste seu caixa, cuidado com as pessoas e cuidado com as relações. Quem já fez esse dever de casa, tenha claro que a crise vai passar. Um mundo novo vai se abrir. Neste mundo novo, alguns espaços vão sumir, mas outros vão se abrir. Tente pensar sobre eles e tente começar a planejar onde você estará nesse novo mundo. Beleza, Hiroshi. Obrigado pela participação mais uma vez. Certamente a gente vai ter sua presença aqui em outros momentos. Volte sempre, cara. Você é muito bem-vindo. Eu agradeço, Felipe. Agradeço muito a oportunidade. E queria deixar uma mensagem aí de otimismo para os nossos ouvintes. Saibam que a crise vai passar e que vocês vão se reerguer e que quem estiver atento às oportunidades pode ficar mais forte do lado de lá. Um grande abraço, Felipe. Obrigado, Hiroshi. E aí, galera, vocês estão curtindo o nosso podcast? Então, se você deseja receber os nossos conteúdos,
segue a gente ou se inscreve e nos acompanhe também pelo Instagram e pelo Facebook, lá no @Famarte Distribuidora. E lembre de sempre compartilhar para que a gente consiga alcançar o maior número de empreendedores que precisam dessas informações. Vamos lá, galera. Segue firme, vamos junto e se lembre, seu sucesso é o que faz o nosso.